Pessoal, então nós vamos estudar um ensaio em curto-circuito transformador monofásico. O objetivo é determinar as perdas no cobre por circulação de correntes, perda Joule no primário e no secundário, o fator de potência em curto-circuito e os parâmetros R1, R2, X1 e X2 do circuito equivalente, certo? Então, como que se faz esse ensaio? Aplica-se um curto-circuito do lado de baixa tensão e aplica-se uma tensão reduzida no lado de alta, de forma que circule corrente nominal no lado de alta tensão, medindo no lado de alta tensão a corrente, a tensão e a potência ativa, certo? Então aqui nós aplicamos uma fonte variável, vamos elevando essa tensão aos poucos, até obter a corrente nominal no lado de alta tensão. Depois que a corrente chega ao valor nominal no lado de alta, nós fizemos as medidas. Então, procedimento com enrolamento secundário, baixa tensão em curto, aumentar gradativamente a tensão aplicada ao primário, alta tensão, até circular por este enrolamento a corrente nominal. Mede-se os valores da tensão e da corrente no primário e a potência ativa absorvida da rede. Bom, por que esse ensaio é feito do lado de alta tensão? Como ele é feito com corrente nominal, e na alta tensão a corrente é mais baixa, então se padronizou fazer um ensaio no lado de alta tensão. Note que no lado de baixa, a corrente vai ser nominal também. Com o curto-circuito aqui dos dois lados tem a relação de transformação, ela vai ser nominal. Só que no lado de baixa tensão a corrente é maior, vai depender da relação de espiras. Então, eu posso usar no lado de alta tensão um amperímetro com uma escala menor. A tensão, note que não é importante, porque a tensão no secundário é zero, curto, a baixa tensão. E na alta é um valor pequeno, uma vez que a máquina está em curto, necessário apenas para vencer as resistências dos enrolamentos da alta e da baixa e as reatâncias de dispersão, de tal forma que faça circular pela máquina a corrente nominal. Então, como a tensão ela é baixa, não é importante, o importante aqui é a corrente. A corrente no lado de alta tensão é menor. Note que uma outra coisa, como a gente está usando o lado de alta tensão como primário, o R1 e X1, que estamos medindo aqui, vamos calcular, não são na verdade o R1 do enrolamento de alta tensão, a resistência do enrolamento de alta tensão e a reatância de dispersão do enrolamento de alta tensão. O R2 e o X2 são da baixa, portanto, porque nesse ensaio a baixa tensão é usada como secundário. E se a gente quiser depois usar esse transformador aplicando a fonte do lado BT, ou seja, usando o lado BT como primário? Bom, o que é R2 vira R1, o que é X2 vira X1. E o secundário daí passa a ser alta tensão. Então o que é R1 simplesmente se transforma em R2 e o que é X1 em X2. Uma outra maneira seria a gente chamar aqui de RAT, XBT, RBT, XBT. Também é possível, certo? Mas podemos usar essa nomenclatura de primário e secundário, só tendo em vista que o ensaio é feito do lado de alta tensão. No momento de construir o circuito equivalente, a gente vai ter que observar qual dos dois lados vai ser o primário. Se o primário for o lado AT, como aqui, beleza, então R1 e X1, R2 e X2 são os mesmos. Se por acaso houver inversão, se o primário for o lado BT, teria que tocar os índices aqui na resistência e na reatância, certo? Bom, vamos fazer agora a ligação. Então vamos considerar o seguinte, que aqui eu tenho uma fase e que eu tenho um neutro, uma fonte variável. Como no outro caso do ensaio em vazio, primeiro a gente usa ponteiras vermelhas lá no laboratório. Então vou fazer aqui com a caneta vermelha.
liga a bobina de corrente no amperímetro, circuito série, outra ponteirinha até a bobina de corrente do vatímetro, e daqui a gente vai para o transformador, né? Como esse ensaio aqui é feito do lado de alta tensão, certo? Do lado de alta tensão, eu vou dizer que aqui eu tenho terminal 1 e aqui o terminal 2, o nosso transformador lá, que é o terminal 220, certo? E aqui do neutro eu tenho que usar uma ponteira para a corrente poder voltar, claro, até o terminal 2. Aqui não teria problema se a gente invertesse o 1 com o 2, certo? A gente vai ver depois no ensaio de polaridade, quando a gente tiver transformadores em paralelo, por exemplo, ou para construir um tráfego trifásico a partir de transformadores monofásicos, aí os terminais vão ser importantes. Mas aqui a gente poderia fazer um ensaio com o terminal 2 em cima e um embaixo sem problema nenhum. O importante é que tem que ser feito do lado de alta tensão. Então são os terminais 1 e 2 do transformador, que é o lado de alta tensão do transformador, certo? E do outro lado, né, eu tenho os terminais de baixa tensão do transformador, então eu tenho que dar um curto-circuito. Uma ponteirinha vermelha, né? Dando curto-circuito aqui. Nos terminais do lado BT, que é o lado 110, que são os terminais 3 e 5 do transformador, né? 3 e 5 do transformador. Então aqui eu tenho o terminal 5 aqui e aqui o terminal 3. Aqui também poderia, tanto faz, dar em curto, né, pessoal? Viram o mesmo ponto, certo? Vamos lá fazer essa ligação então, tá? Ligar a fase até o terminal 1, né? Depois voltar com o terminal 2, fazer a ligação série. Note que ainda falta ligar a bobina de tensão do vatímetro, né, que a gente vai fazer com a ponteira preta depois aqui, e a bobina de tensão do voltímetro, como a gente fez o ensaio em vazio. Bom, aqui lá em cima tem uma fonte variável, então eu vou considerar que aqui é a minha fase. Vou trocar aqui a cor, né? Vou considerar que aqui é a minha fase. Aqui o meu neutro. Certo? E a gente vai ter que fazer o que? Como a gente viu no desenho ali agora, do esquema de ligação. Sair da fase e para a entrada da bobina de corrente do amperímetro. Certo? O nosso transformador, pessoal, ele é um transformador com a potência de 1 kVA. Tá? E ele tem 220, 110 volts. Tá? A corrente do lado 220, 9 amperes, a corrente nominal. A corrente do lado 110, 4,5. Desculpa, aqui está errado. Ao contrário aqui. Do lado 220, a corrente é 4,5 amperes. Tá? Do lado 110, a corrente 9 amperes, aproximadamente. Tá? Certo? Bom, nós fizemos um ensaio, vamos fazer um ensaio do lado AT, justamente como eu falei, porque a corrente é menor. Tá? 4 amperes e meio. Então, sai da fase, vai para a entrada de bobina de corrente do amperímetro. Agora a gente tem que escolher a escala apropriada, porque são 4,5 amperes aqui, ó, de corrente alternada. Então eu tenho aqui, ó, 6 amperes de corrente contínua. Aqui a corrente contínua não dá.
tem que ser corrente alternada. Então, eu vou ter que usar 3 não dá, vou ter que usar essa daqui, ó, 6 amperes de corrente alternada, certo? E eu saio daqui, com a ponteirinha, vou para a entrada da bobina de corrente do watímetro, onde tem essa setinha e o IR aqui, ó, é a entrada da bobina de corrente do watímetro, certo? Vamos colocar um pouquinho para cima aqui, para a gente conseguir fazer a ligação completa da saída da bobina de corrente. Bom, qual das duas escalas? Como a gente está ligando do lado alta tensão, né, que é o lado 220, o ensaio é feito do lado de alta tensão, com a baixa curto-circuitada, então eu vou usar a escala de 5 amperes. 5 amperes, certo? E eu vou ligar no lado 220 do transformador, certo? Vamos dar uma checada lá no nosso esquema, ó. Sai da fase, passou na bobina de corrente do amperímetro, a gente viu que a corrente é 4,5, então tem que ser na escala pelo menos de 5, ali no caso o nosso amperímetro é 6. Na escala de corrente, na bobina de corrente do watímetro, e depois vai para o transformador, né? Falta a gente fazer, muita gente esquece às vezes na hora de fazer o ensaio. A corrente tem que circular no circuito fechado, tem que ligar depois aqui o outro terminal do transformador com o neutro. Então é sempre muito importante fazer primeiro o circuito série, tá? Então voltando lá para o esquema de ligação, agora a gente vai ter que fazer a ligação lá do neutro até terminal 2, até aqui, né? Uma ponteirinha, né? Aqui ficou um... Pronto. Né? Então a gente já ligou, ó, a bobina de corrente do amperímetro em série, a corrente passa por aqui com a bobina de corrente do watímetro. Então no final, no terminal 1 aqui, a gente vai ter a fase, né? A tensão da fase. Porque as bobinas de corrente elas têm uma resistência muito baixa, né, pessoal? São poucas espiras de um fio grosso, né, para poder ter ideia da corrente do circuito, né? Então a fase ela vai aparecer aqui no transformador e o neutro direto, sem queda de tensão nenhuma, né? Aqui vai ser praticamente a tensão da fase muito levemente menor devido à pequena queda que os amperímetros e a bobina de corrente do watímetro vão produzir para poder fazer a medição, certo? O circuito série está pronto. Agora a gente tem que fazer o circuito paralelo, ou seja, tem que ligar as bobinas de tensão do watímetro e do voltímetro. Vamos voltar lá para o nosso esquema de ligação. Vamos ligar primeiro o watímetro, então. Aquela ponte que a gente tem que fazer da entrada da bobina de corrente para a entrada da bobina de tensão. Às vezes a gente costuma colocar aqui, nesses esquemas, um asteriscozinho para simbolizar que a ligação correta é sempre do início da bobina de corrente para o início da bobina de tensão. Se a gente fizer ao contrário, vai dar uma deflexão, pode dar uma deflexão negativa no watímetro. E quando tem dois watímetros juntos, chama métodos 2 watímetros para medições de potência trifásica, é comum, dependendo do fator de potência, que um dos watímetros dê uma medição contrária, negativa. Nesse caso, a gente tem que inverter a bobina de tensão do watímetro, né? Mas o procedimento correto para se iniciar a fazer a medição, para saber se aquela medida de potência é positiva ou não, né? É sempre fazer uma ponte, nesse caso aqui é um monofásico, mas ainda sempre uma ponte da entrada da bobina de corrente para a entrada da bobina de tensão, como a gente já fez no ensaio vazio. Então, aqui, ó, eu vou agora mudar, eu vou usar agora a ponteira preta. Então, preto aqui, ó. Tá? Para eu poder colocar fase neutro, onde é que é a bobina de tensão do watímetro? Aqui, ó, ER e ES, tá vendo? Aqui, eu deixei aqui está uma escala 120
20, né? Mas na verdade vocês podem imaginar, pô, mas não é feito do lado 220, tá? Mas lembre, a tensão é reduzida. Tá? Com uma tensão reduzida eu posso usar uma escala menor, inclusive. Nesse ensaio aqui, a gente coloca aqui uma tensão menor que 10 volts. Já é suficiente para fazer circular 4,5 amperes. Por quê? Porque a baixa tensão está em curto, tá lembrado? Então, e a bobina de tensão é esses terminais ER e ES. O Rzinho, nesse caso desse watímetro aqui, é o início da bobina de corrente, que é o IR, e o ER, que é o início da bobina de tensão. Então, o correto é sempre fazer uma ponte do início da bobina de corrente para o início da bobina de tensão. Significa que se o potencial aqui é fase, lá em cima é fase, né? No ER vai ter a fase, agora eu tenho que colocar o neutro, certo? Aí tanto faz, eu posso ligar aqui no terminal 2, né? É o mesmo ponto, ou posso ligar lá direto na fonte, né? Tá ligado o watímetro, né? Agora o voltímetro é muito fácil, né? O voltímetro basta colocar em paralelo, né? O voltímetro é só ligar entre os pontos 1 e 2. Então o voltímetro, aqui eu poderia até colocar um voltímetro com a escala menor que 150, seria melhor, talvez um voltímetro aqui de 30 volts, tá? Porque a nossa tensão aqui é muito baixinha. Tá? Nesse caso desse nosso transformador, vai dar menor que 10 volts. Então eu vou ligar esse terminal aqui do voltímetro no primário, que no caso é o lado de alta tensão, aqui embaixo, e o outro terminal do voltímetro, vou colocar o menor possível aqui, mas o ideal seria, como eu falei, menos ainda, né? 150 está muito alto, mas é o que a gente colocou aqui para fazer a ligação. O ideal seria um voltímetro de uns 30 volts, 20 volts, até 10 volts talvez ele desce, tá? Pronto, voltímetro ligado em paralelo. Bom, na verdade, a gente começou a fazer o circuito paralelo e a gente esqueceu de fazer o circuito série lá no secundário, né? Olha só o que tem no secundário. O principal desse ensaio, o curto-circuito, tá vendo? Eu me contive só aqui no primário, né? Eu poderia já ter feito, quando eu fiz o circuito série, já o curto-circuito aqui. Bom, já que a gente terminou essa ligação, deixemos essa por último, né? O curto-circuito. O curto-circuito faz parte do circuito série, na verdade, né? Então, olha só, eu vou aqui trocar a caneta aqui. E entre os terminais 3 e 5, que é a baixa tensão, eu pego uma ponteirinha e dou um curto-circuito. Tá feita a ligação, né, pessoal? Ó, sai da fase, passa na bobina de corrente no perímetro, passa na bobina de corrente do watímetro, vai para o terminal de alta tensão do transformador. O outro terminal vai para o neutro. Né? Bobina de tensão do watímetro, ponte do início da bobina de corrente para o início da bobina de tensão. O outro terminal vai no neutro. Né? E o watímetro em paralelo com os terminais de alta do transformador, o voltímetro, né? Certo? Com isso a gente consegue medir a corrente nominal, a tensão reduzida, a gente chama V1cc, uma tensão baixinha que a gente aplica aqui por causa do curso, né? E a potência medida, que na verdade é a soma das P da Joule, né? No enrolamento do primário e no enrolamento do secundário. Certo? Uma vez feita a ligação, vamos então agora saber como que a gente calcula os parâmetros, né, do nosso transformador. Bom, a gente já estudou o circuito equivalente referido ao primário e ao secundário, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu usei o circuito equivalente referido ao primário. Note que aqui eu tenho o R2', multipliquei o R2 por A ao quadrado, passei para o primário, multipliquei o x2 por A ao quadrado, passei para o primário, certo? E lá no secundário eu tenho um curto, né? Então a tensão V2 é zero, né?
Então a tensão V2P, a tensão do secundário referido ao primário, então lembrado, também vai ser zero. Né? Claro, então aparece o curto aqui, não tem tensão no secundário. Né? E aqui, pessoal, note que eu tirei o ramo de magnetização. Né? Se a gente observar o circuito equivalente referido ao primário, na aula de circuito equivalente referido ao primário e ao secundário, quando eu refiro ao primário, aqui aparece o ramo RP e XM. Por que eu tirei ele? Porque note, com a tensão de 220 volts, a corrente IP e a corrente IM já são baixinhas, né? O I0, a corrente de excitação do transformador, é bem baixa. Agora imagina com a tensão de 10 volts, nesse caso aqui, 10% de 220 daria 22, 5% daria 11, vai dar menos de 5% da tensão. Então a corrente vai ficar totalmente insignificante. Ou seja, não tem perdas por esterese e corrente Foucault. E a corrente para fazer o fluxo é muito, muito baixinha. Por quê? A gente estudou no começo, né? Um fluxo é proporcional à tensão. E quem faz o fluxo é a corrente de magnetização. Né? Só que como a tensão aqui é muito baixa, um valor muito baixo, o fluxo é muito baixo. Portanto, a corrente de magnetização também. Se numa condição com tensão nominal, com fluxo nominal, a corrente de excitação já é baixa, nesse caso aqui do ensaio em curto-circuito fica totalmente desprezível. Então a gente realmente tira o ramo de magnetização e o circuito equivalente visto pela fonte é esse aqui. Ó. Né? Note que o watímetro está lendo, o que ele está lendo? Se é isso que a fonte enxerga, ele está lendo R1 e 1 ao quadrado mais R2 e 2 ao quadrado. Ou R2' e 1 ao quadrado, porque aqui eu desprezei o I0, né? E note que o I1' fica igual ao I1, né? Que fica igual ao I2P, a corrente do secundário referida ao primário, fica tudo uma corrente só. Né? E quando eu refiro uma resistência lá do secundário para o primário, a potência sobre ela continua exatamente a mesma. Então se eu fizer R2 e 2 ao quadrado, ou R2' I2P ao quadrado, ou nesse caso aqui I1 ao quadrado, vai dar exatamente o mesmo valor. Então o que o watímetro está lendo é a soma das perdas Joule devido à corrente circulando na resistência dos enrolamentos. Né? Então o que esse watímetro aqui está lendo, né, pessoal, é exatamente a soma das perdas no cobre do primário e do secundário, ou seja, a corrente circulando no enrolamento, a própria resistência da bobina do primário e da bobina do secundário. Né? Vai aquecer essas duas bobinas. Nesse ensaio, o núcleo fica frio, não tem perdas no ferro, porque não tem fluxo. Né? Então a gente despreza. Bom, então agora com base na potência medida, né? Com a tensão que a gente mediu com o voltímetro, a gente chama de V1cc, que é aquela tensão, nesse caso nosso, menor que 10 volts. Né? Essa corrente nominal, que no nosso caso dá 4,5 amperes, que é a corrente do lado de alta tensão, né? O nosso transformador, que é um transformador 220 para 110, a gente faz o ensaio do lado 220. Né? Com esses três dados, a tensão, que aqui eu chamei de V1cc, daí, em curto-circuito, a corrente nominal, a tensão medida, né, e a potência, né, em curto-circuito, a gente consegue calcular os parâmetros de maneira muito simples. Ó. Primeiro a gente faz o seguinte, a gente pode calcular o ângulo entre a tensão e a corrente. A gente tem a medida da tensão e a medida da corrente. Podemos calcular o ângulo. Como? P sobre S. Né? A potência medida com watímetro. Né? Então isso aqui é medido. Ó. Medido, né? Valor medido. Valor medido também. E valor medido. Certo? Aí se eu pego a tensão e divido pela corrente, eu acho o módulo da impedância. Essa é a impedância total aqui. Certo? Agora eu pego e faço a impedância complexa. Boto um pontinho lá em cima. Ó. Pego o módulo, que eu calculei aqui pegando a tensão dividido pela corrente. Chavezinha aqui de número complexo.
eu pego o cosseno de φ e faço o inverso cosseno. Cosseno dá menos 1 na calculadora, em graus, né, pessoal? E coloco o ângulo aqui. Ora, o cosseno de φ é o ângulo entre a tensão e a corrente, que é o ângulo da impedância. Né? Transformo de retangular para polar na calculadora. E vou ter o R equivalente, né? E o X equivalente, né? Na calculadora. Certo? Bom, o que é que eu faço aqui? É uma condição nominal, normal na fabricação dos transformadores, e quando eu refiro para o mesmo lado a reatância de dispersão ou a resistência, elas ficarem com um valor muito parecido. Tá? Então, o que é que eu faço aqui? Como esse circuito é referido ao primário, a gente já viu isso inclusive nos exercícios, né? Eu vou considerar que o R1 é igual ao R2'. Então, eu pego o R equivalente, divido por 2, R1 igual a R2'. E considero também que a reatância equivalente aqui, que é a soma das duas, né? Ela se distribui igualmente entre as duas, divido por 2, e eu acho o X1 e o X2'. Note que o R2' é referido ao primário, ou seja, à alta tensão. Né? Aí eu uso aqui, novamente, aquele conceito que eu falei. Tá? Isso aqui, na verdade, é aproximado. Né? Como a gente fez um ensaio lá no nosso transformador de relação de tensão, a gente tem um valor exato, que seria o número de espiras da alta sobre o número de espiras da baixa. O valor aproximado aqui daria 2, mas a gente mediu isso aqui de 1,93 no ensaio de relação de tensão. Certo? Usando essa noção de relação de transformação não primária e secundária, N1 sobre N2, né? Mas sim alta tensão e baixa tensão, este número aqui vai dar sempre maior que 1. Né? Quando vai da alta para a baixa tensão, divide os parâmetros, né, por A ao quadrado. Quando vai da baixa para a alta, na alta os parâmetros são maiores, multiplica por A ao quadrado. O ensaio vazio a gente fez do lado de baixo. Né? Para achar o RP e o XM no lado de alta, a gente multiplicou por A ao quadrado. Agora, o ensaio de curto-circuito, a gente fez do lado de alta. Né? Como que seriam os parâmetros lá no lado de baixo? Dividir por A ao quadrado. Esse A aqui, né? Usando a noção de alta e baixa tensão. Tá? No entanto, nesse caso, a noção de alta e baixa, ou primário e secundário, se confunde, porque a gente fez o ensaio no lado de alta tensão. Olha só. Então, o primário aqui é alta tensão. Então, aqui eu tenho N1 e aqui eu tenho N2. Certo? Se eu fiz o ensaio do lado do primário, se eu quero agora voltar para o secundário, eu tenho que dividir por A ao quadrado. N1 sobre N2, divido por A ao quadrado, certo? Como primária é alta, né, eu fiz o ensaio na alta, agora se eu quero achar os parâmetros na baixa, que um dos parâmetros são menores, eu também vou dividir por A ao quadrado. Né? Então, nesse caso aqui se confunde a noção de primário e secundário, índice 1 e índice 2, com a noção de alta e baixa tensão, né? Porque o meu primário é a alta e o meu secundário é a baixa. No ensaio de vazio não, no ensaio vazio eu posso usar a noção de primário e secundário também, vai dar o mesmo resultado, só que a relação de transformação fica diferente. Uma fica maior que 1 e outra fica menor que 1. Né? E essa noção de alta e baixa é fácil, porque sempre que vai para alta multiplica por A ao quadrado, onde os parâmetros são maiores. Sempre que vai para baixa divide por A ao quadrado, onde os parâmetros são menores. Né? Agora, a relação de tensão e corrente é a relação de transformação. Né? A tensão é proporcional ao número de espiras e a corrente inversamente proporcional. Mesma coisa. Né? O quadrado só vale para os parâmetros, certo, pessoal? Do circuito equivalente. Resistências e reatâncias. Né? Então aqui, ó, eu achei, como eu fiz o ensaio do lado AT, como é que eu acho no lado BT? Bom, no lado AT, os valores são maiores, né? Então, para ir para o lado BT, eu tenho que dividir por A ao quadrado, né? Então, eu fiz isso aqui, eu dividi por A ao quadrado, certo? Então, daqui, ó, para ir para o lado BT, que é o secundário, para achar o valor certinho do R2, eu peguei o R2' e dividi por A ao quadrado.
para achar o X2 real lá da baixa tensão, que é os lados de 110, né? A resistência do lado de 110 e a reatância de dispersão do lado de 110, eu peguei essa reatância e dividi por A ao quadrado, certo? Seria a mesma coisa se eu usasse primário e secundário aqui, né? Porque eu estou referindo ao secundário, eu tenho que dividir por A ao quadrado. Quando eu refiro ao primário, eu multiplico, né? Então, aqui se confunde os dois conceitos, tá? Mas isso aqui fica fácil quando a gente usa alta e baixa tensão. Aqui, pessoal, uma possibilidade seria a gente medir as resistências R1, tá? Com uma ponte de Winston, por exemplo, tá? Do primário, e a resistência do secundário, certo? Referir as duas para o mesmo lado, achar a reatância equivalente e dividir. Poderia ter sido feito assim também, tá? Aqui a gente calculou as resistências com as medidas de potência, tensão e corrente que a gente obteve, tá? Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos pegar medidas, tá? De um ensaio para calcular os parâmetros, tá bom, pessoal? Obrigado.